Olá, Vascaíno! Uma decisão nos bastidores está deixando todo mundo de cabelo em pé. E o pior, pode estar prestes a se repetir o mesmo erro que custou caro na derrota para o Corinthians. Aquele 3-0 que ainda dói na alma do Vascaíno. Será que não aprendemos a lição? Será que vem outra tragédia por aí? Antes de contar tudo isso, eu vou deixar te pedir primeiro para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele fortalece o nosso trabalho e faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e comece a mostrar o vídeo para mais vascaínos. Então, não custa nada, paga nada, vai aqui embaixo, ó, deixa o like. Aproveita também e se inscreve no nosso canal. Vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falando agora? Vamos embora direto para a notícia, que essa notícia está prometendo dar o que falar, hein? Vamos lá. Bom dia, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o nosso programa de toda manhã, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, o programa Café do Gigante. E olha, hoje vai trazer uma história que é meio polêmica, né? Até porque eu tenho uma opinião muito particular nessa história, né? Eu não sou totalmente contrário à decisão que está sendo tomada, mas a forma como ela está sendo tomada. Vou tentar me explicar aqui nesse vídeo e gostaria de saber depois se você concorda com esse meu pensamento. Vamos lá. O que está acontecendo? Vamos direto, sem enrolação. O que está acontecendo? O Atenção Vascaíno, do jornalista Flávio Dias, entregou ontem no seu programa que o Carille é bem provável que deve acontecer isso, poupar 4 titulares na equipe do jogo contra o Cruzeiro no domingo, em Uberlândia. São eles: Hugo Moura vai ser poupado, Verratti ser poupado, Coutinho poupado e o Nuno Moreira. Esses são os 4 que vão ser poupados. Ok. Acho que o desgaste está muito grande, os jogadores estão muito desgastados e o Vasco tem uma batida muito grande de jogos. Vai fazer 6 compromissos agora fora de casa, direto, com muitas viagens. E o desgaste está muito grande, tem que poupar o time. Tá bem, eu não discordo disso. Eu discordo de outra situação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o que eu discordo. Antes, deixa eu mostrar o que está motivando essa ideia de poupar os jogadores para o jogo do Cruzeiro, que é essa maratona que o Vasco vai fazer. Olha lá. A maratona é a seguinte, ó, no domingo a gente pega o Cruzeiro em Uberlândia, então o Vasco viaja no sábado para Uberlândia, né? Uberlândia é mais próximo, aí vai jogar, sai de Uberlândia no dia 28 para pegar o Operário em Ponta Grossa, lá no Paraná, interior do Paraná. Eu não sei se a programação do Vasco é sair de Uberlândia e voltar para o Rio de Janeiro ou viajar direto para o Paraná. Deveria ser direto para o Paraná para aproveitar e fazer menos uma viagem, né? E acho que de Minas para o Paraná está mais próximo que do Rio para o Paraná. Não sei aí como é que é a quilometragem, não sei se vale a pena. Enfim, não vou falar, não vou comentar, não sei. Mas eu ainda não vi a programação. Mas o certo é que o Vasco joga no domingo, né? E aí vai jogar quando? Vai jogar no meio da semana contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Sai de Ponta Grossa e vai para Brasília pegar o Palmeiras 3 dias depois. É brabo, cara, é brabo. Você tem viagem de avião, você tem pouco tempo de regenerar, vai regenerar dentro do avião. Eu entendo, complicado. Acaba de enfrentar o Palmeiras em Brasília, e esse jogo foi para Brasília porque o Vasco quis, o Vasco já sabia desse calendário e botou o jogo em Brasília. Então, a culpa não é do Carille, é da diretoria. O cara tem que se virar. O cara já não tem um elenco e ainda tem que fazer mágica. Tudo bem, o jogo era para ser no Rio de Janeiro, mas não vai ser. O Vasco sai de Brasília e vai direto para Venezuela. Isso aí parece que já está certo. O Vasco vai pegar um voo em Brasília para Venezuela, que está mais perto, de voltar para o Rio para ir para Venezuela. De Brasília para Venezuela, o caminho é um pouco menor. Então o Vasco vai para Venezuela jogar pela Sul-Americana no dia 7, ou seja, 3 dias depois de novo. Sai da Venezuela, 3 dias depois tem jogo na Bahia, em Salvador. E aí 3 dias depois, volta para a Argentina, sai de Salvador para a Argentina para enfrentar o Lanús pela Sul-Americana. Um jogo da Copa do Brasil em amarelo, 2 jogos da Sul-Americana, 3 do Brasileiro. São 6 partidas que o Vasco vai fazer, todas elas com intervalo de 3 em 3. A cada 3 dias o Vasco vai jogar, E o maior intervalo que o Vasco está tendo é esse agora, do jogo que aconteceu no final de semana até
o jogo, não, terça-feira agora, aqui no Rio estava meio que feriadão, né, entre feriados, né? Aqui a gente teve feriado dia 21 de Tiradentes, o Brasil todo teve, e tivemos um feriado no dia 23, o jogo foi dia 22, no intervalo, entre esses dois feriados, né? Então fica um gosto de fim de semana. Então o Vasco vai terça-feira e só vai jogar domingo. Esse é o maior intervalo de descanso que o Vasco está tendo. E aí os jogadores desgastados, a gente viu claramente que jogadores que jogaram contra o Flamengo no sábado não conseguiram entregar na terça-feira. Caso do Nuno Moreira, caso do Coutinho. Então parece que o descanso vai ser maior. Esses caras vão viajar, mas porque depois vai viajar direto para Ponta Grossa e vão viajar, mas não vão a campo. Vão ficar por lá, não vão a campo. Bem, eu concordo que tem que poupar. Não acho que vai dar para fazer. O elenco do Vasco é muito curto. Você vai jogar de 3 em 3 dias, vai começar a estourar jogador. Então você tem que poupar para você ter os seus principais jogadores nos seus principais jogos. Infelizmente é isso. A diretoria não se preparou para montar um elenco para disputar 3 competições. Não se preparou para isso. Isso é fato, né? O elenco, além de curto, é fragilizado tecnicamente. Você não pode contar com todos os jogadores. Você pode contar com o Lloyd? Você não pode contar com o Lloyd. Você pode contar com o Souza? Você não pode contar com o Souza. Mas esses caras estão lá no seu elenco. Nem para poupar você pode colocar os caras, porque os caras não entregam. Você pode contar com o Jean Davi? Você não pode entregar com o Jean Davi. Então o elenco é muito curto, então você não tem como poupar jogadores contando com esses caras. Então o elenco que já é curto, é mal montado tecnicamente, e você fica com um cobertor ainda mais curto. O cobertor já era curto, e esse curto, ainda lá na bainha, é remendado. Então você tira a remenda, que é o Jean Davi, o Souza, quem outro que eu falei aqui, o Lloyd, é a remenda do cobertor. O cobertor fica mais curto ainda. E aí esse cobertor tem que dar para tudo quanto é jogo. E aí, pô, é difícil, vai ser difícil demais. Então eu concordo que tem sim que, como é que fala, que poupar. O Cruzeiro ontem, no jogo de ontem, o Cruzeiro jogou e poupou contra o Palestino. Perdeu, mas ele poupou. Por que ele poupou contra o Palestino? O Fluminense jogou outro dia aí na Copa Libertadores, ou foi Libertadores? Não, foi na Sul-Americana. Na Sul-Americana também, o Fluminense é na Sul-Americana. Jogou a Sul-Americana e poupou o jogador na Sul-Americana. Porque estão priorizando o quê? Campeonato Brasileiro. O Vasco vai querer disputar as 3 competições. Eu acho que tem uma visão de estratégia errada. O Vasco não pode priorizar a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, porque vai acabar perdendo muitos pontos no Brasileiro e vai disputar a segunda divisão. E aí, depois que você estiver lá na rabeira, para sair é complicado. Os times menores, assim, de menor investimento, os times que são considerados assim, mais fracos, estão pontuando. O Mirassol está pontuando, os caras estão jogando bola. E essa conta vai chegar. Você bota o mesmo time para jogar de 3 em 3 dias, de 3 em 3 dias, você não vai aguentar, vai estourar. Então tem que poupar sim. O que eu não concordo, aí é o que vai entrar a parte que eu não concordo. O que eu não concordo com essa história? Concordo que tem que poupar. Eu não concordo é que você vai poupar e vai colocar para jogar essas barangas. Se você fala assim, ó, vou poupar, mas eu vou mesclar com 3, 4 jovens da base, pô, legal, ok, bacana, vambora, vamos para dentro. Mas eu vou poupar. Aí o Tietchan, a gente não sabe se vai voltar a jogar agora, essa semana, porque o filho dele ainda está com problema, não sabe ainda não voltou para os treinos, não deve ir. É bem provável que não vá para o jogo. Tomara que dê tudo certo, que o filhinho dele resolva a situação, ele volte bem, ele queira jogar, queira ir. Mas provavelmente para o Cruzeiro não vai dar. Ele já está desde semana passada sem treinar, né? Então para o Cruzeiro talvez não dê. Mas talvez ele possa viajar e ficar com a delegação aí. Mas é muitos jogos, muitas viagens, não sei se o Tietchan vai estar na cabeça. Tomara que a criança fique bem, né? Que, porra, tudo bem, está dando tudo certo, a situação não está mais tão complicada, mas mesmo assim, né, eu acho que o Tietchan ainda é uma incógnita. Mas então vamos colocar lá. Tietchan não jogando. Vai jogar o Jair. Ok. O Hugo Moura é um dos 4 que vão ser poupados. Então o Hugo Moura não vai jogar, vai entrar quem no lugar do Hugo Moura? O pragmático do Carille vai colocar o Cocão. Pô, não tem a mínima dúvida disso, que vai o Cocão. O Cocão vai jogar. O Cocão vai jogar. O Cocão jogando, vai subir o Sforza. O Sforza vai para o banco. Vai sentar o Sforza no banco. Então aí eu já tenho a defesa montada com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Cocão e Jair. É mais ou menos o time que vem jogando.
Tem uma interrogação aí, porque saiu uma notícia hoje, ainda não tem tempo para confirmar isso. Não acredito que isso seja verdade. O Maurício Lemos já não está sentindo muitas dores e quer ir para o jogo para o Cruzeiro. E ele vai assumir a titularidade, que é um erro, porque o Lucas Freitas vem jogando direitinho. O cara está tendo algumas partidas sem jogar. Ele vai ter que remar para ganhar a posição novamente. Eu penso assim. Ele vai jogar no lugar do Lucas Freitas por quê? Por causa do nome? É do nome. E o valor que foi investido nele, o Lucas Freitas está jogando direitinho, cara. Ele não está jogando tão mal assim. Ah, mas o Lucas Freitas é horroroso, né? Tá, pô. Mas o Maurício Lemos não é tão melhor assim, não é? A gente tomou mais gols com o Maurício Lemos do que com o Lucas Freitas. Tem que ver isso, cara. A gente passou, pegamos um Flamengo e não tomamos gol com o Lucas Freitas. Pegamos o Melgar e tomamos 3 com o Maurício Lemos. Ah, tinha altitude, meu amigo. A bola cruzada na área, posicionamento, tem que pular para tirar de cabeça. Pô, não adianta essa história de altitude. Ele não correu, pô. A altitude é ruim para correr. Pô, ele ficou parado ali, o Vasco ficou afundado lá atrás, tomando cruzamento o tempo todo, e tomou 3 gols de cabeça, 2 nas costas dele. Essa que é a verdade. Não estou falando que ele não presta, não. Estou falando que ele vai chegar, e como ele se equivale ao Lucas Freitas, ele vai ter que, na minha concepção, ele vai ter que disputar a vaga. Então eu vou manter o Lucas Freitas como titular, e a primeira mudança é só o Moura, o Cocão. Tá, bacana. Aí o ataque normal do Vasco é Ryan, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Não vai ter Coutinho, não vai ter Nuno Moreira, não vai ter o Verratti. Provavelmente ele vai botar o Ryan de centroavante. Na direita ele deve entrar com o Garré. No meio ele deve entrar com o Alex Teixeira e na esquerda ele vai entrar com quem? Ou ele vai começar com o Lloyd Augusto ou com o Jean Davi. Esse é o pragmático do Carille. É isso que eu sou contra. Ah, mas não tem elenco. Tem. Sobe os garotos da base. Sobe os garotos da base. Um elenco desse com o Jean Davi, você tem que mudar o seu esquema. Tem que jogar num 4-4-2 com Ryan e GB, que sempre jogaram juntos. Com Zucarello no meio e não Alex Teixeira. Aí você faz um quadrado lá. Hugo Moura, Cocão, Jair, Garré e Zucarello. 2 meias, Garré de meia. E o Zucarello também. Garré e Zucarello. Ryan e GB. Porra, aí eu vou achar que dá. Mas se eu for entrar com esse time que pragmático que o Carille coloca, vou botar o Ryan de centroavante que o Verratti não vai jogar. Tá legal, botar o Ryan. Aí na direita o Garré jogava pela direita até pouco tempo atrás, mas jogava mal. Vai botar o Garré. O Alex Teixeira, ele vai jogar de 10. Não joga de 10. Só no teu time de botão que tu quer botar o Alex Teixeira de 10, vai ser não joga de 10. Nunca jogou na vida dele. Então, vai jogar de 10 e não tá jogando nada. E na esquerda tu vai botar quem? Lloyd Augusto. Ou o Jean Davi. Você vai parir um dos dois para começar o jogo. E aí, o que vai acontecer? Quando chegar no segundo tempo, já vai estar 3-0 pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro deve time titular. Ele poupou hoje. Compreende? Você não pode poupar na Copa do Brasil. Concordo, na Copa do Brasil é importante o Vasco. Mas o Vasco tem que abrir mão de algum campeonato, cara. Vai abrir mão de quê? Da Copa do Brasil, que paga mais. E vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, que tirar a segunda divisão, faz você perder receitas no outro ano. Tem que abrir mão da Sul-Americana, já que a diretoria foi incompetente para montar uma equipe que pudesse disputar 3 competições. O Vasco não tem caixa, gás para encarar 3 competições. O Vasco não pode disputar 3 competições com esse elenco que o Vasco tem. Mas tem um elenco curto, cara. Um elenco muito curto. Times que têm elencos melhores. O Cruzeiro tem um elenco melhor do que o Vasco e está poupando na Sul-Americana. O Fluminense tem um elenco melhor do que o Vasco, está poupando na Sul-Americana. Os times estão poupando, porque a prioridade é brasileiro. É o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil que paga mais. Só o Vasco quer disputar as 3 competições. Que cabeça é essa? Onde estão esses caras, pô? Como é que tá todo mundo vendo que o time do Vasco não vai aguentar? O time do Vasco não conseguiu jogar sábado e terça-feira. Morreu na terça-feira. O Nuno Moreira estava morto, o Coutinho estava morto. O Coutinho visivelmente morto. Teve uma jogada na área do Verratti no primeiro tempo do jogo contra o Lanús. O Verratti mata a bola no peito, a bola escapa um pouco. Ele ainda dá um toquinho para frente e dá a feição do Coutinho. O Coutinho bate de chapada de pé esquerdo. Quando ele tem que chutar com a perna direita, que é boa. Ele poupou a perna direita e não quis chutar com a perna direita. Porra, tu não pode ter um jogador desse dentro de campo, cara. E na hora de chutar uma bola, ele não vai chutar porque ele está se poupando. Porque ele está com problema muscular, pô. Estava claro que ele não estava bem. Ele não está contundido. Ele não está contundido, cara. O Coutinho não tem contusão assim. Ele não está com nenhuma contusão, ele está com desgaste. Porque ele tem problema crônico muscular. Mas o Memphis depois, sei lá, o Depay do Corinthians, tem a mesma idade do Corinthians, que o Coutinho tem 31 anos e joga pra caramba, mas ele não tem os problemas físicos que o Coutinho tem, cara. O Coutinho tem problema de saúde, cara. Problemas físicos graves.
O Coutinho não joga mais em lugar nenhum, a não ser no Vasco, cara. Talvez no MLS consiga pegar ele. Nem não joga em lugar nenhum. O Aston Villa não quer ele, a Arábia não quer o Coutinho. Então tem que cair na real e entender isso. Eu acho que tem que começar a entender isso. A gente tem o Coutinho joga bem ainda, joga. Mas em todos os jogos, não. Todos os jogos, não. Então, de repente, vale a pena poupar o Coutinho contra o Cruzeiro para ter ele na Copa do Brasil. Eu concordo. Mas quando for viajar, deixa eu ver aqui, da Copa do Brasil, vou botar de novo aqui, ó. Acabou o jogo da Copa do Brasil, vai jogar contra o Palmeiras em Brasília. O Coutinho tem que sair de Ponta Grossa direto para o Rio de Janeiro. Não tem que ir para Brasília nem lá para Venezuela. Vai ter que esperar o time na Bahia. Vai para a Bahia, cara. E fica assim, fica trabalhando. Vai ter sem gente, vai recuperar. O Vasco tem que começar a pensar nessa situação, cara. Você não tem jogador agora. Você não pode ir para um elenco profissional onde você não tem a reserva para o Verratti. O Verratti é o Ryan. Aí é o cobertor curto. Eu tiro o Verratti e vou botar o Ryan. Aí eu abro um espaço na direita, porque o Ryan hoje é titular da minha meia direita. Então eu tenho que subir, cara, o GB. O GB tem que subir. Eu tenho que subir o GB, eu tenho que subir o Bruno Lopes, eu tenho que subir o Zuccarello, eu tenho que subir o Helder. Eu tenho que subir esses caras, pô. O Juninho, não sei, o Juninho é diferente, ele é driblador, ele vai pra frente, mas ele só tem 18 anos, 18 anos acho que ontem, fez 18 anos, e tem cara de menino de 12. Ele é fraquinho, pequenininho, não sei se ele vai dar, não sei se ele vai virar jogador. Pode ser que, igual aquele Lucas Santos, uma coisa é jogar na base, uma coisa é jogar no profissional. Há uma diferença. Mas o GB já jogou no profissional, já fez gol no profissional. Tem punch para jogar, tem experiência para jogar, já tem idade para jogar, tem tamanho, tem força física para jogar. Esse cara tem que estar aí, tá fazendo gol pra caramba, tá numa fase ótima. Esse cara tem que estar no elenco. Aí sim, eu vou poupar contra o Cruzeiro, vou mesclar com os garotos da base. Ok, bacana, beleza, estamos dentro, vamos que vamos. Vamos rezar para dar certo, porque precisa poupar. E como meu elenco profissional ele é fraco, eu não posso, em sã consciência, achar que eu vou poupar o elenco contra o Cruzeiro, vou botar o Alex Teixeira, o Jean Davi, o Lloyd Davi, o Garré, e vou ter performance contra o Cruzeiro. Qual é a pessoa que minimamente que conhece futebol, acha que um time com Garré, Alex Teixeira, Lloyd Jean Davi e Ryan na frente vai incomodar o Cruzeiro em algum momento da partida? Jogando na casa do Cruzeiro. Isso é de brincadeira, cara. Então, esse é o meu pensamento. Então, você traz vitalidade. Vamos fazer isso? Vamos botar vitalidade no time. Vamos poupar o time do jogo contra o mais importante, que é o jogo do Operário. Tá legal. Vamos botar vitalidade. Tinha que ter poupado contra o Lanús. Para ir inteiro contra o Cruzeiro, para ir inteiro contra o Operário. Mas o Vasco não poupou. O Vasco está querendo a Copa Sul-Americana. Não vai chegar. Não tem time, não tem elenco para chegar. Essa que é a verdade. Tem que ir na real. O time é fraco, o elenco é fraco. Então agora, fica com essa megalomania que nós temos o 8º melhor elenco do Brasil. Não tem. Bem disse o Dé Aranha. O Pedrinho já está mamado quando deu essa entrevista. Só pode. O Pedrinho conhece futebol, não pode falar que o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasil. Não tem. Um elenco que tem Alex Teixeira, Souza, Esforza, Jean Davi, Lloyd Augusto. Pô, esse elenco não pode ser o 8º melhor do Brasil. Não pode. E outra coisa, a gente não tem quantidade. O Vasco não tem atacantes. Como é que esse time vai disputar 3 competições com um atacante, que é o Verratti? É de brincadeira. Vocês são no mínimo irresponsáveis de fazer isso. Sem responsabilidade. Aí vai tomar uma taca contra o Cruzeiro domingo. Aí vai jogar pra caramba contra o Operário de Ponta Grossa, vão ficar todo mundo feliz. Vai viajar pra Bahia, vai botar o time. Aí não vai botar o mesmo time que botou contra o Cruzeiro, sabe por quê? Já tomou-lhe uma taca, já perdeu mais 3 pontos, o time já vai estar lá embaixo, vai ter que ganhar do Palmeiras de qualquer maneira em Brasília, vai colocar os titulares, os caras vão estar cansados, vai tomar uma taca de novo, e aí começa os problemas. Porque tá fazendo escolhas ruins, porque tá fazendo opções ruins, e montou um elenco ruim. E a responsabilidade não é só do Carille. A responsabilidade é muito da diretoria, do Pedrinho, do departamento de futebol horroroso do Vasco. Tá falando? Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda, se você discorda, fique à vontade. Dentro da educação, não tem problema nenhum de discordar. Aqui a gente não tem esse problema, é democracia. Você pode discordar, mas dentro de uma educação, né? Ficar xingando os outros e tal, não tem sentido nenhum. Não dá a sua opinião, não tem problema nenhum. Seu comentário com a sua opinião. Comenta o que você acha disso. Eu penso dessa forma, concordo que tem que poupar, concordo que o Vasco tem que escolher, não dá para disputar três competições, acho que o Vasco está errado com essa ideia, né? Outros clubes com elencos melhores do que o Vasco não estão fazendo essa opção,
estão escolhendo qual competição disputar. O Vasco está fazendo escolhas erradas, mais uma vez, mostra que a diretoria é amadora e não tem uma posição firme dentro do departamento de futebol. Então, meu amigo, é esperar para ver o que vai acontecer. Tragédia anunciada? Pode ser. A gente não sabe o que vai acontecer. Já tomamos aquela taca do Corinthians quando mudou 8. Agora vai mudar 4. Pode ser que não seja de 3, pode ser que seja de 1. Mas, de qualquer maneira, é difícil acreditar que um time com Garré, Alex Teixeira, Ocão, Lloyd Augusto, Jean Davi, Rayane centroavante, vai funcionar. Porra, não vai. Eu acho que não vai. Mas aí deixa a sua opinião. Eu acho que para fazer isso tem que trazer os meninos da base e mesclar. Não dá para fazer isso com essa situação aí de Betas Baranga que o Vasco tem no elenco. Eu não vejo o Vasco com elenco para botar o time reserva. O time reserva do Vasco é muito, mas é muito fraco mesmo. Então não dá. Não dá mesmo. Galera, era isso. Esquece de deixar seu like, comenta aí o que você acha desse vídeo. E olha, daqui a pouco, 1h da tarde, nós vamos estar fazendo o vídeo do almoço do gigante. Então, não esquece aí, vem com a gente aqui na nossa programação do canal Gigante Vascaíno. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço, até daqui a pouco. Tchau.